Queria começar fazendo uma pergunta muito importante. Levante o teu braço se você gostaria que Jesus voltasse logo. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos gostariam que Jesus voltasse hoje? Já reduziu, né? Sempre a mesma coisa. A gente quer que Jesus volte, mas hoje não, Senhor, que eu ainda tenho uns probleminhas para resolver, né? Como? Pois é, resolvia pelo menos um problema. Eu tenho um amigo lá no Brasil, Ricardo é o nome dele, e ele me contou que certa vez conheceu uma jovem. Eu não sei se ele estava tentando conquistar essa jovem, mas começaram a conversar, e aí ele pensou, não, Senhor, eu tenho que fazer o trabalho missionário. Aí ele disse para ela que, olha, eu sou adventista do 7º dia. Aí aquela jovem disse, você é daquela igreja que só fala de catástrofe. Ai, que é terremoto, é vulcão, é guerra, só fala nisso. Aí ele falou assim, não, a TV já faz isso pra gente. A gente já não precisa falar desse assunto. Porque você liga a TV, hoje você olha a internet, as notícias são sempre guerras, rumores de guerras, terremotos. Quem aqui já vivenciou um terremoto? Alguém aqui já passou por um terremoto? Eu passei por um recentemente na Alemanha. Em português de Portugal não é terremoto, é como? E eu estava na igreja, era um sábado à tarde, nós estávamos na igreja no local nós temos a igreja de língua portuguesa, e de repente a terra começou a tremer. Eu quase que dormi naquela hora, aquele negócio gostoso. E alguns cristãos estão assim, né? Os sinais acontecendo e a gente relaxando, né? E eu lembro que eu estava, na verdade, do lado de fora da igreja, e os jovens da nossa igreja correram de dentro do templo. Vocês sentiram o terremoto? E eu já relaxando, que era um terremoto. Guerras, terremotos, todas essas coisas são sinais que nós sabemos que demonstram a breve volta de Cristo. Sinais que sempre ocorreram. Sinais que sempre estiveram presentes, mas a Bíblia declara que seria na forma de semelhante a dores de parto, em que elas aumentam a sua intensidade à medida que nos aproximamos da volta de Jesus. Uma vez eu fiz um gráfico, e você pode fazer isso, existem centros sismológicos na internet em que você pode ver o número de terremotos. Se você pegar, por exemplo, o número de terremotos acima de 5 pontos na escala Richter, você vai ver um certo aumento através dos anos. Guerras, se você for contabilizar o número de guerras que temos tido, você vai notar que o número de guerras no mundo tem aumentado nos últimos séculos. Apesar de tantos falarem de que o homem tem se tornado mais inteligente e o número de guerras aumentando. É impressionante. No século passado, todos os dias, alguém morreu em alguma guerra. Todos os dias. Não houve um dia de paz. Um dia de paz no século passado. E até agora, tão pouco. E agora nós estamos novamente aqui na Europa, prestes a encontrar uma outra guerra, se a situação continuar assim na Ucrânia e na Rússia. Exatamente. Devemos orar pelos nossos irmãos. Eu tenho um conhecido na Ucrânia que tentei ajudar para que ele conseguisse uma vaga para ser o diretor de um orfanato na Bolívia. Então ele estava prestes a ir para a Bolívia, cuidar de um orfanato da Igreja Adventista na Bolívia. E o governo ucraniano agora, poucos dias atrás, não deu a ele a permissão de sair do país. Então ele tem que ficar, porque o governo ucraniano diz, não, você é jovem e está na idade de ir para a guerra. Devemos estar... E vocês sabem quão duro será. Não é fácil. Eu uma vez li em que um autor, ele dizia, em tempos de paz, os filhos enterram os pais, em tempo de guerra, os pais enterram os filhos. E não há dor maior do que essa, um pai enterrar o seu filho. Então, que possamos orar pelos nossos irmãos ali, mas termos em mente que são sinais da volta de Jesus. Todos os livros da Bíblia falam que Jesus vai voltar. Praticamente todos os livros têm uma mensagem da volta de Jesus. Mas um desses livros tem uma mensagem bem peculiar, uma mensagem bastante interessante, uma mensagem
que analisa a volta de Jesus de um ângulo diferente. O livro de Amós. Abram suas Bíblias no livro de Amós. Daniel, para quem não está lembrado bem onde é que está o Amós, Daniel, Oséias, Joel, e aí vem Amós, ok? Amós, o Amós começa a mensagem dele de uma forma bem interessante. Amós começa a mensagem mostrando as razões pelas quais as diferentes nações seriam punidas pelo Senhor. Amós começa demonstrando por que cada uma dessas nações seriam punidas. E eu quero que vocês leiam comigo aqui, por exemplo, Amós capítulo 1, versículo 3, por que Damasco seria punido. No capítulo 1, versículo 3 diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não tirarei o castigo, porque trilharam as Gileade com trilhos de ferro. No capítulo 1, no versículo 6, Deus fala por que Gaza seria punida. Assim diz o Senhor, verso 6, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregar a Edom. No capítulo 1, no versículo 9, nós temos o castigo de Edom. Amós, capítulo 1, verso 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. No capítulo 1, no versículo 3, nós temos a punição de Amon, a nação dos amonitas. No capítulo 1, versículo 13, diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade para dilatarem as suas próprias fronteiras. Agora no capítulo 2, no versículo 1, vem a punição de Moabe. No capítulo 2, no versículo 1, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzir a cal. Agora, no capítulo 2, no versículo 4, Deus fala por que Judá será punida. Capítulo 2, verso 4, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras e após as quais andaram os seus pais. Agora, ainda no capítulo 2, no versículo 6, a punição de Israel. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o seu castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entram à mesma moça e assim profanam o meu santo nome. Ainda no capítulo 2, no versículo 12, a punição de Israel continua sendo declarada, as razões pela qual Israel seria punido. Versículo 12 diz: mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, não profetizais. Parem um pouco. 7 nações estão sendo castigadas aqui no livro de Amós. 7 nações, os pecados dessas nações são declarados. As primeiras 5 nações são nações o quê? Pagãs. As 2 últimas nações, povo de Deus. Você percebe a diferença entre a razão pela qual as nações pagãs estavam sendo punidas e o povo de Deus estava sendo punido? Vocês conseguem perceber a diferença? As nações pagãs estavam sendo punidas porque elas eram violentas. Agora me tirem uma dúvida. Essas nações pagãs guardavam a lei de Deus? Não. Adoravam estátuas? Claro que adoravam estátuas. Mas Deus não está comentando isso. Não é por esta razão que elas serão punidas, mas por outra. Israel será punido e Judá será punido por quê? Judá porque abandonou a lei de Deus. Israel por causa da injustiça, imoralidade sexual e porque falaram aos profetas, não profetizem. Amós vivia numa época parecida com a nossa. Ricos ficando cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres. Não é à toa que ele menciona que as pessoas em Judá eram injustas com o pobre. Né? Exploração.
Tudo isso acontecia. E numa época de religião superficial, onde os próprios sacerdotes não queriam que os profetas falassem. Já ouviram falar que às vezes o profeta de Deus quer falar e a gente cala? Quantas vezes nós calamos os profetas de Deus no seu povo? Quantas vezes Deus manda os seus profetas para falarem e nós, essa mensagem não é uma mensagem boa. Essa não é uma mensagem para a igreja de Deus. Você tem uma mensagem muito triste. Amós prega numa época em que ele poderia pregar hoje também. E se vocês continuarem lendo o livro de Amós, vocês vão se impressionar, porque Amós, ele mostra um lado de Deus que a maioria das pessoas não gosta de ouvir. Ele mostra que Deus é juiz também. Deus é amor, Deus perdoa, Deus salva, mas Deus também é juiz. Um dia todos nós nos encontraremos diante do tribunal de Deus. E Deus está, nesse momento, nos convidando a resolver a nossa situação. A mensagem para Judá, a mensagem para Israel é a mensagem que cabe a nós hoje. Será que nós estamos caindo nos mesmos pecados que aqueles povos caíam? No capítulo 3, porque o livro de Amós, nós vamos ler o livro de Amós todo hoje, vai ser uma leitura relâmpago, tá certo? No capítulo 3 de Amós, ele entra mostrando claramente que Deus não nos deixaria às escuras. Versículo 7. O que diz o versículo 7? Capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes o quê? Revelar os seus profetas. Então ninguém vai poder dizer que eu não sabia. Ninguém vai poder dizer isso. Você está sendo revelado sobre o que vai acontecer. Todos nós iremos receber a mensagem e saberemos. E Deus já fez isso. Precisa de mais revelação? Precisa de mais revelação do que o que nós já temos? Não precisa mais. O capítulo 3, a mensagem do capítulo 3, Deus não faria nada sem antes revelar os profetas. E ele já revelou. Mas não temos mais dúvida. O capítulo 4 tem uma mensagem poderosíssima que é o centro deste sermão, que é a mensagem desse sermão. O capítulo, eu sei que tem muita gente aqui que vai esquecer os sermões, mas vai lembrar do tubarão e das outras histórias que eu contei ontem. Mas se você esquece de tudo, eu só queria que você saísse daqui lembrando de um verso. Capítulo 4, versículo 12. No capítulo 4, no versículo 12, diz: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, e eu vou repetir, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Você já parou para pensar nisso? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eu escrevi um capítulo no meu livro falando sobre preparação para um encontro, para uma reunião. Não é um encontro amoroso, não. É um encontro de negócios e tal. Como você tem que se preparar. Como você tem que pensar nos detalhes. Eu até falo, corte os cabelos do nariz, para não ficar aparecendo o cabelo do nariz saindo. Todo detalhe, tenha cuidado. Agora vocês já imaginaram como é que você deve se preparar para se encontrar com o teu Deus? Como deveria ser a tua preparação para te encontrares com o teu Deus? E o profeta aqui diz, prepara-te, ó Israel, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Deus revela as punições que as diferentes nações receberam, as razões pelas quais elas receberiam essas punições. Israel, o Judá tem abandonado a palavra do Senhor, a lei de Deus, tem caído em pecados de imoralidade. Quando todos nós na Igreja Adventista condenamos o adultério, nós condenamos a imoralidade sexual, mas continuamos tendo os pecados e os pensamentos e as imagens. O livro dos Salmos diz, não porei coisa imoral diante de mim. Não colocarei coisa impura diante de mim. Mas é difícil demais nos dias de hoje, né? Você liga a internet e já aparece coisa. Martinho Lutero disse certa vez, não somos culpados se os pássaros voam sobre nossas cabeças. Somos culpados se deixamos construir um ninho sobre as nossas cabeças. Então nós devemos ter muito cuidado com relação a isso. O capítulo 4 de Joel revela essa mensagem tremenda de prepara-te
para te encontrares com teu Deus. No capítulo 4, você encontra 7 vezes a expressão, assim diz o Senhor. Se você ler o capítulo 4 todo, você vai encontrar 7 vezes Deus dizendo, ou Amós dizendo, assim diz o Senhor. Diz o Senhor. O número 7 é um número simbólico para perfeição, completo. Ou seja, está ali a mensagem. Assim diz o Senhor. E no meio do capítulo, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você pode estar até pensando, eita, Rivelino ontem estava contando piadas, hoje está querendo assustar todo mundo. Estou querendo assustar mesmo. Porque se você não te preparas para te encontrar com o teu Deus, eu prefiro sair daqui como uma pessoa chata, como uma pessoa que tentou assustar, do que sair daqui como uma pessoa que não vos advertiu. Dwight Moody, que foi um dos grandes pregadores nos Estados Unidos, conta que em Chicago, onde onde ficava a igreja do Moody, ele certa vez fez um trabalho evangelístico, muitas pessoas, ele era um pregador muito conhecido, então várias pessoas vinham à sua igreja e uma noite ele pregava e naquela noite ele disse, eu não vou perguntar se vocês querem aceitar Jesus hoje. Eu vos darei esta noite para pensar. E amanhã, no próximo sermão, eu queria que você tomasse uma decisão. Naquela noite houve o tão famoso incêndio de Chicago. E algumas das pessoas que estavam naquela igreja morreram queimadas. Anos depois, Dwight Moody disse, quando eu lembro daquela noite, eu fico triste, eu fico com medo, porque eu não dei àquelas pessoas a oportunidade para elas se salvarem. E para algumas delas, foi a última noite da vida delas. E ele disse, eu tenho medo de aparecer diante do tribunal de Deus com esta culpa de não ter dado àquelas pessoas a oportunidade de salvação. Então também não quero aparecer diante do tribunal de Deus e Deus me pergunta, Rivelino, por que você não deu a oportunidade de salvação àquelas pessoas? Prepara-te para encontrar com teu Deus. Prepara-te. No capítulo 5, Amós continua com a sua mensagem. E se você, eu não sei como é que está o título na tua Bíblia, mas o título na minha Bíblia do capítulo 5 é chamado para arrependimento. Já falei de arrependimento, né? Chamado para arrependimento. É o título do capítulo 5 da minha Bíblia, né? Uma lamentação é um chamado arrependimento. No capítulo 6, vem uma advertência tremenda. No capítulo 6, leamos aqui os versículos 1 do capítulo 6 e os versos 4, 5 e 6. Olha só que texto interessante. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Agora os versos 4, 5 e 6. Que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros cevados. Que cantais ao som da lira, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo. Mas não vos afligis por causa da ruína de José. E eu quero perguntar, quando foi a última vez que você chorou, quando foi a última vez que você orou por causa dos pecados da tua igreja? Porque você sabe os problemas que a tua igreja tem. Ou você não sabe? Qual foi a última vez em que você se ajoelhou no teu quarto e orou a Deus e orou, Senhor, perdoa os pecados da minha igreja? Quantas vezes nós temos orado e nos preocupado com os problemas que existem dentro da nossa igreja? Às vezes você acha que não... Qual é o problema? É o problema dele. Nós usamos a mesma estratégia de Caim, né? Sou acaso, guarda ou protetor do meu irmão? Que eu não tenho que me preocupar com ele. Não, você tem que se preocupar. A Bíblia tem aqui uma mensagem para aqueles que estão tranquilos na igreja e não se preocupam com os problemas que a igreja vive. Nós devemos orar uns pelos outros. E eu vos digo que o teu pecado, a tua forma de viver, pode estar atrapalhando a espiritualidade da tua igreja. Você é importante para a tua igreja. Você é importante
a tua contribuição, a tua oração, a tua intercessão é extremamente importante para o crescimento da tua igreja e o derramamento do Espírito Santo. Se você não fizer isso, você pode estar atrapalhando. E eu quero te pedir que hoje você tome a decisão de se preparar para se encontrar com Deus. Que você tome a decisão de mudar a tua vida e ter um relacionamento verdadeiro e firme, forte ao lado de Cristo. E que você tome a decisão de orar e se afligir pelos problemas que a tua igreja tem vivido. Eu não sei quais são os problemas da igreja de Setúbal, os seus problemas da minha igreja. E eu me perturbo quando eu sei que um casal da minha igreja, que em casa eles têm brigas constantes. Isso me deixa arrasado, me deixa triste, porque eu sei que os filhos daquele casal estão crescendo, vendo o exemplo de pais brigando dentro de casa, em que na igreja são santos e em casa esquecem o Evangelho. Deus te chamou para ser diferente. E eu quero que você tome a decisão. Quando você começar a brigar com a tua esposa da próxima vez, você pare e pense, se Cristo estivesse aqui do meu lado, será que eu faria isso? Há um filme alemão chamado Der Besuch, significa A Visita. Neste filme, é um filme feito por amadores, mas um filme bem interessante, em que uma igreja luterana, lá na Alemanha, recebe uma carta de Jesus Cristo. E na carta Jesus diz, eu quero vos visitar na noite do Natal. Então a igreja fica toda, eita, Jesus Cristo vem. E eles começam a preparar a festa de Natal, porque Jesus vem participar da festa de Natal com eles. E é nos dias de hoje. E acontece que Jesus chega, com uma pessoa normal, entra na igreja, era Jesus, e aquilo causa um escândalo, porque não era o Jesus que eles esperavam. E Jesus olha para o diácono, que chamava-se Pedro, e diz, Pedro, eu queria dormir na tua casa. Na minha casa? Sim. Então você já imagina, se Jesus chegasse hoje aqui, eu posso dormir na tua casa? Pedro chega e Pedro escondendo as revistas que Pedro lia em casa, né? E pegando a Bíblia e lendo a Bíblia na frente de Jesus, para mostrar que... Então eu fico imaginando se Jesus viesse à nossa casa. Todos os dias quando eu acordo de manhã, eu oro pela minha filha, saindo de casa com o desejo, Senhor, protege a minha filha. Todos nós oramos isso, todos nós oramos de manhã para que Deus proteja, para que os anjos de Deus estejam ali. Mas será que as nossas atitudes permitem que os anjos de Deus convivam ali? Então, gente, a gente precisa mudar. E a mensagem de Joel é, prepara-te, meu amigo, prepara-te para encontrar com teu Deus. Se Jesus viesse hoje, nós estaríamos preparados? Tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para duas coisas nessa vida, morrer e pregar. Então tem que estar preparado o tempo todo. Porque amanhã nós podemos estar todos mortos. O capítulo 7 continua com a mensagem em que Amós começa a interceder pelo povo. Quando Amós começa a pregar para o povo, se você ler o capítulo 7, você verá que o sacerdote tenta calar a boca de Amós. Às vezes... Claro que isso não acontece com o nosso pastor aqui, mas às vezes há pastores que calam a mensagem. E nós precisamos falar, Israel, e às vezes o ancião cala a mensagem, às vezes o diácono cala a mensagem, às vezes a liderança da igreja cala a mensagem. Porque é uma mensagem dura, é uma mensagem de transformação. É uma mensagem que nós precisamos mudar, é uma mensagem que nós precisamos rever os nossos conceitos. No capítulo 8, vejam comigo o versículo 11, um versículo famosíssimo. Vocês verão aqui que há tantos versículos famosos na Bíblia que eram dos versos, que eram textos de Amós que vocês já não lembravam. Capítulo 8, versículo 11. Nestes dias, diz o Senhor, vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede, mas de quê? Da palavra de Deus. Eu tenho um amigo na Alemanha, um português, que me disse certa vez, Rivelino, eu sempre achei que esse verso era para o povo do mundo, mas hoje eu vejo que é para dentro da igreja. Quantas vezes os nossos sermões não representam a palavra de Deus? Eu já vi sermões de você ficar assim, meu Deus.
Quantas pessoas passam a semana sem se alimentar da palavra de Deus, vêm para a igreja com o desejo de se alimentar e saem de lá desnutridas? Eu tenho um amigo alemão que ele é ateu. E quando nós morávamos no Canadá, ele e a família inteira, todos são ateus. E ele me contou que um dia, era véspera de Natal, ele decidiu ir a uma igreja. Chamou a mulher, chamou os filhos, vamos todos a uma igreja. Eu quero ver como é uma igreja. E é véspera de Natal, então eles devem ter um programa lá, e eu vou à igreja hoje. Um ateu, com a sua família, decide ir à igreja. E ele me contou depois, Rivelino, eu nunca vi uma coisa tão sem graça. Tinham 10 pessoas lá dentro, e o pastor fez um sermão que não era nada. Se aquele pastor soubesse que naquele dia, naquela noite, a sua igreja vinha uma família de ateus querendo descobrir, você acha que esse pastor não teria preparado um sermão melhor? Você não acha que esse pastor teria se ajoelhado e ter dito assim, Senhor, talvez hoje seja o último sermão da minha vida, ou talvez seja o último sermão que alguma dessas pessoas irão ouvir. Então que seja um sermão de salvação, um sermão de entrega, que seja um sermão de transformação. Hoje talvez seja o meu último sermão, ou o teu último sermão. E a minha pergunta, você vai tomar a decisão de se preparar para se encontrar com o teu Deus? Eu não quero sair daqui com peso na consciência de que não alimentei a igreja de Setúbal. Porque virá fome, fome da palavra de Deus. Porque nós não estamos nos alimentando. Nós não estamos comendo o suficiente. Vocês lembram o exemplo que eu dei daquela igreja pentecostal? Até 3 da manhã, orando, suplicando a Deus. Quando foi a última vez que nós fizemos isso? Quando foi a última vez que nós oramos até tarde, oramos pela nossa igreja, oramos para que Deus perdoasse os nossos irmãos. Oramos por nós, oramos pelos nossos amigos. Quando foi a última vez que nós pegamos a palavra de Deus e lemos com todo o desejo de aprender mais. No capítulo 9, Amós fala que a destruição virá. O capítulo 9, Amós deixa claro, a destruição virá. E a destruição virá. Não adianta tentar escapar. Mas o versículo 9, outro versículo muito famoso para os adventistas do sétimo dia. 9:9. Porque darei ordens e sacudirei a casa de Israel. Olha só que texto. Eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Vocês, adventistas do sétimo dia, já ouviram falar o termo sacudidura. Todos nós conhecemos isso, né? A sacudidura. Eu acho que nós, adventistas, temos uma visão muito romântica, muito... Assim que eu me converti, eu pensava, Jesus Cristo voltando, eu e mais alguns amigos skateboarders, quando nós nos convertemos, a gente pensava, rapaz, eu quero levar meu skate para o céu. Já pensou as ruas de ouro, andar de skate lá no half pipe da Nova Jerusalém. Então, nós temos uma visão muito diferente do que é realmente o céu, né? E às vezes quando a gente fala, virá sacudidura, as tribulações dos últimos dias, e a gente não tem noção do que nós estamos falando. Eu lembro lá no Brasil agora, a condição econômica do Brasil está excelente, as pessoas estão ficando ricas, e quando tem acampamento da igreja, assim que eu me converti, os acampamentos da igreja eram na barraca, aquele negócio duro, ninguém tinha nem saco de dormir, também não podia, se você entra dentro do saco de dormir, você cozinhava, né? Com aquele calor. E aí a gente ficava na barraca, e hoje em dia não, os acampamentos de carnaval no Brasil são nos hotéis. E eu fico pensando, meu Deus, quando começar a tribulação, que nós tivemos que fugir, eu fico imaginando 2 irmãs conversando, e aí, irmã, você vai fugir para onde? Eu vou fugir para o Hilton, né? Porque ninguém está mais preparada para passar a tribulação. Israel tem a festa até hoje, até todos os anos em que as pessoas precisavam sair de casa e morar nas barracas. A festa da Páscoa, você sabe como é celebrada a festa da Páscoa? Com a mala pronta
e tem que comer rápido. Porque você tem que estar preparado para fugir. Tinha 2 amigos em Berlim que, pensando na tribulação, nos últimos dias, na perseguição, decreto dominical, pensando nisso, eles tiveram uma ideia excelente. Vamos preparar a mochila da perseguição. Então, cada um deixou em casa uma mochila já com todas as coisas de primeiros socorros e para fugir, né? A mochila está preparada. Olha, quando sai o decreto dominical, a gente corre em casa, pega a mochila e foge. A última coisa que você vai precisar na perseguição é a mochila. Ellen White fala que até as coisas que nós estamos estocando vão apodrecer nos últimos dias. A Bíblia declara, e Ellen White confirma, anjos irão servir aos fiéis. Será um momento de angústia para Jacó, um momento de tribulação, e somente aqueles que têm a porção dobrada do óleo do Espírito poderão resistir a esses momentos. Será que eu estou acumulando o óleo do Espírito Santo em minha vida agora para superar essas dificuldades? Sacudirei a casa de Israel. A sacudidura começará em breve, ou se já não começou. Será que estamos preparados? Estamos preparados para esses momentos duros que virão? Quando realmente iremos ser perseguidos, iremos ser humilhados, seremos colocados ao lado, seremos considerados como bandidos. A mensagem de Amós, o que eu gosto da mensagem de Amós é que Amós não está pregando, tentando te convencer que Jesus virá. Esta não é a mensagem de Amós. Amós ele não está querendo te convencer que Jesus virá, como eu tento fazer quando dou um estudo bíblico. A mensagem de Amós é a seguinte: Jesus virá, quer você creia ou não. A minha pergunta é para ti. Estás preparado? Estás preparado para se encontrar com o teu Deus? E aí vem a próxima pergunta. Como eu me preparo para me encontrar com meu Deus? No capítulo 3, verso 23 de Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estão. Todos. Eu acho que o primeiro passo para se preparar para a vinda de Cristo é aceitar o fato que nós estamos perdidos. É aceitar o fato, olha, eu preciso de uma salvação. Quando você admite a tua situação, eu preciso. Eu estava certa vez, eu era diretor de jovens de uma igreja, e era uma igreja grande, no centro da cidade, um prédio histórico. E nesse dia, no sábado à tarde, eu estava lá na frente organizando o programa dos jovens, quando de repente entra um jovem nessa igreja, um homem, e ele me vê lá na frente e disse que quer falar comigo. Ele não era adventista, simplesmente viu a igreja no centro da cidade, era um homem católico e ele achou que era uma igreja católica. Ele entra e quando eu terminei o programa, quando eu tive uma pausa lá no meio do programa dos jovens, ele chega para mim e disse: ei, eu estou aqui porque eu gostaria de me confessar. Ele pensou que eu era o padre e queria se confessar os pecados. E na hora eu ia dizendo para ele: olha, meu amigo, confessa os teus pecados a Deus. Mas eu parei, eu acho que o Espírito Santo me disse: não, escuta este jovem. Aí eu fiz a cara de padre, né? Disse: olha, aguarda um pouco, quando eu terminar aqui nós vamos conversar. Tudo bem. Ele sentou, ficou esperando. Terminou o programa dos jovens. Eu levei para o confessório, né? Tinha um quartinho pequeno dentro da igreja, nós sentamos juntos lá. E eu disse: diga, o que foi que houve? Qual é o teu problema? E ele começou a tremer. E naquele momento eu fiquei com medo, eu pensei: esse cara matou alguém e eu seria testemunha. E agora? O que é que eu faço? Eu sinceramente, quase que eu dizia: não confessa mais, olha, vai. Perdoados estão os teus pecados. Não. Eu quase que perdoava antes de saber qual era o crime do cara. Porque eu estava com tanto medo. E ele começou a contar a história dele.
Ele disse, olha, eu trabalho na empresa do meu sogro. E nesta empresa, há uma jovem que começou a se apaixonar por mim. Na empresa do sogro, olha só. E nós começamos a ter um relacionamento. Nós nos encontrávamos, consumíamos drogas juntos. E agora ela disse que quer que eu tome uma decisão para ficar com ela, senão ela vai contar para o meu sogro. Aí ou seja, vou perder a esposa e o meu trabalho no mesmo dia, né? Vou ficar desempregado e solteiro no mesmo dia. Só que eu percebi que o problema dele não era o pecado em si, mas o quê? Era a consequência do pecado. Ele não estava tão preocupado por ter pecado. Mas a maioria de nós somos assim, né? O que eu conheço de gente que vem para a igreja, o que eu conheço de gente que traiu esposa, que vem para a igreja, Senhor, me perdoa, aí quando o problema se resolve, não vem mais à igreja. Eu já estou cansado de ver isso. Mas aquele jovem estava ali na minha frente com esse problema. E como eu percebi que ele não havia ainda percebido qual o verdadeiro problema, eu abri a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, coloquei na frente dele e eu disse, leia aqui esse texto. 7º mandamento, não adulterarás. E ele olha para mim e eu disse, meu amigo, você quebrou o mandamento de Deus. Você sabe o que significa isso? E aquele cara começou a chorar na minha frente. E enquanto ele chorava, o que nós ainda talvez não temos feito pelos nossos pecados. Quando ele chorou, percebeu finalmente a sua condição, eu abri então no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, que está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu disse para ele, você acredita nessa mensagem? E ele disse, sim, eu acredito. Então eu disse, Jesus então te perdoou. E nós oramos juntos. E eu disse, olha, vá em paz, que Deus te abençoe. Eu tenho que ir agora que eu vou dar um estudo bíblico na casa de uma pessoa. Ele disse, eu posso ir contigo? Eu disse, pode. Então nós fomos juntos para o estudo bíblico. Quando terminou o estudo bíblico, eu disse, olha, agora eu vou me encontrar com os jovens, nós vamos comer uma pizza. Ele disse, eu posso ir contigo? E para onde eu ia, ele ia comigo, né? E ele, pela misericórdia de Deus, ele conseguiu se livrar daquele relacionamento, abandonou as drogas, a esposa depois ficou grávida, tiveram um filho, e ele mudou a vida dele. E você? Estás preparado para encontrar com teu Deus? Tem alguma coisa em tua vida que tu precisa mudar hoje? Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. O chamado de Deus para nós é prepara-te para te encontrar com teu Deus. Nós vamos ter mais uma música. Nós vamos encerrar cantando uma música juntos. E eu irei fazer uma oração de libertação, ok? De libertação de um passado de pecados e uma oração de um futuro de vitórias. Um futuro onde nós estaremos preparados para nos encontrar com o nosso Deus. Onde nós iremos acordar de manhã sem medo de que Jesus vai voltar. Eu fiz uma vez em Toronto uma serenata para uma jovem brasileira que já não vinha mais à igreja. Reunimos os jovens da igreja e nós fomos fazer a serenata. Quando chegamos ela não sabia, obviamente, né? Chegamos na frente da casa dela, começamos a cantar. Lá de baixo começamos a cantar, entrando dentro do prédio. Entramos dentro do apartamento. A irmã dela abriu a porta do apartamento. Nós entramos e ela estava dentro do quarto com a porta fechada. E nós batíamos na porta e ela não abria. E nós cantávamos lá fora, cantávamos. Depois de meia hora de música, ela abre a porta se tremendo. Eu disse, o que foi que houve? Ela disse, eu estava debaixo da cama. Eu pensei que era Jesus voltando.
Será que você está preparado, meu amigo? Ou você vai ficar se escondendo de Jesus? Oremos. Querido Deus, nós gostaríamos de fazer uma entrega total a Ti e te pedir agora, nesse momento, perdão para os nossos pecados. Pai amado, que o Senhor derrame sobre cada um de nós o Teu sangue. Um sangue que purifica, um sangue que salva, um sangue que redime. Que possamos ter a certeza que ao Teu lado, ó Pai, somente ao Teu lado, seremos mais que vencedores. As tribulações virão, a sacudidura virá. Nós gostaríamos de ficar firmes ao Teu lado, na rocha que é Jesus. A nossa fé vacila inúmeras vezes. Várias vezes, ó Pai, permitimos reclamar e nos permitimos olhar de volta para o Egito, para o mundo, mas que o Senhor nos liberte e nos mostre as maravilhas que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Que possamos estar preparados para nos encontrar contigo em breve. Naquele tremendo dia, quando toda lágrima dos nossos olhos serão enxutas. Naquele dia onde não haverá mais choro, naquele dia onde estaremos livres de toda dor, onde encontraremos nossos queridos parentes que agora descansam no Senhor. Prepara-nos para aquele dia, Senhor. Ajuda-nos a tomar uma decisão firme agora ao Teu lado, de nos prepararmos para andar contigo. Abençoa esta igreja, Pai. Abençoa cada jovem aqui. Não permita que o diabo tome nenhum desses jovens, mas que eles fiquem firmes ao Teu lado. Eu oro por cada casal dessa igreja, por cada família. Eu intercedo por cada família dessa igreja, para que o Senhor derrame sobre eles um amor verdadeiro, para que o marido ame a esposa o seu marido, que os filhos honrem os seus pais e que todos cresçam, ó Pai, e vivam num lar onde o Espírito Santo habita. Um lar onde os anjos do Senhor habitam. Que o Senhor proteja cada família, não permita que o inimigo toque a nenhum dos Teus santos, ó Pai. Perdoa-nos pelas inúmeras faltas que cometemos no passado e dá-nos agora um futuro de vitória, Senhor. Quando as tribulações vierem, mostra-nos que Tu estás ao nosso lado, porque as tribulações que nós passamos aqui são apenas sombra do vale da morte que o Senhor passou e o Senhor venceu. Estejas conosco, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.